Carioco? Sou carioco? 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 Fala, nação rubro-negra, ó o carioco aí, o Eric Pulgar. Muito engraçado, né? O pessoal que tenta falar um português, mas acaba se enrolando assim como é o Arrascaeta. Mas no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre essa contratação surpresa do Flamengo. Antes da final, o Flamengo foi lá e acertou a contratação do Carlinhos, mas o Carlinhos ainda vai para o jogo na data de hoje. Pelo menos está relacionado pelo Nova Iguaçu. Sobre a parte financeira, Flamengo só perde para o Bayern de Munique nos últimos 5 anos em superávit financeiro. Vou dar mais detalhes para os senhores. Sobre o Hugo Souza, nosso goleirão que está emprestado para o Chaves, defendeu 2 pênaltis do Di Maria e ainda defendeu um outro pênalti na partida contra o Benfica. Vou dar detalhes para os senhores. Sobre ainda parte de valores, Flamengo ainda tem a receber em torno de 180 milhões de reais. E sobre Flamengo versus Nova Iguaçu, tudo sobre essa partida, essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe o seu like. E esse vídeo é uma parceria com o maior e melhor site de previsões esportivas do mundo, a 1xBet. Parceira do Liverpool, parceira do Barcelona, o site ali bem confiável, onde se você acertar a sua fezinha, consegue fazer os seus saques da melhor forma possível. Conforme eu estou mostrando para vocês, o acesso ao site vocês vão conseguir clicando no primeiro link fixado nos comentários. E conforme vocês podem ver, é super fácil o layout do site. Vocês entram ali, se cadastram, colocando o cupom GERALFLA. E o jogo em destaque hoje pela 1xBet, lógico, não poderia ser diferente. Estou mostrando para os senhores Flamengo versus Nova Iguaçu. Então vocês já sabem, podem fazer a fezinha de vocês da maneira que vocês acharem mais interessante, até porque não precisa botar só vitória de um, vitória de outro ou empate. Vocês têm várias opções que a 1xBet permite para vocês fazerem ali a sua fezinha, então não se esqueçam. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Você clicando nele, colocando o cupom GERALFLA, consegue um bônus de até $300. 1xBet, a melhor e maior casa de previsões esportivas do mundo. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, que foi a contratação do Flamengo. O Flamengo acertou a contratação, o jogador ainda não assinou, do centroavante do Nova Iguaçu, o Carlinhos. Antes da final do Carioca, o Flamengo conseguiu acertar essa contratação. A notícia foi passada pelo Globo e o contrato vai ter a duração de 3 anos. O jogador tem 27 anos, tem 1,95 m e vem se destacando bastante pelo Nova Iguaçu. Ele só não está na frente do Pedro em relação ao número de gols, mas vem mandando muito bem. E diante da punição de 2 anos para o Gabigol, o Flamengo foi lá e acertou a contratação que particularmente me deixou feliz. Já tinha dito em outros vídeos aqui, se eu fosse o Flamengo, ir atrás do Carlinhos do Nova Iguaçu, porque não é um jogador caro, é um jogador que vem se destacando nessa temporada e existe ali a crítica de alguns torcedores falando, pô, o Flamengo não poderia comprar esse jogador de um time pequeno. Flamengo não é um tipo de time que compra jogador de time pequeno. Geralmente não dá certo. Galera, a gente não pode pautar as coisas pela situação do clube. O jogador, ele se destacou pelo Nova Iguaçu, mas jogou diante de um Vasco, jogou contra também o Botafogo, jogou contra o Fluminense, jogou contra o Flamengo. Foi o único jogador que conseguiu marcar gol em cima do Flamengo, apesar do erro bizonho do zagueiro Noga naquela situação, mas é um jogador que, na minha opinião, vai ajudar o Flamengo, e ainda mais se o Gabigol não conseguir o efeito suspensivo, porque vai vir a Copa América, a gente vai precisar de um centroavante. Qual o centroavante que está disponível para vir para o Flamengo nessa temporada aqui no Brasil que tenha um destaque? Não tem muitos, então o Flamengo foi lá, aproveitou essa oportunidade. O Atlético Mineiro queria o jogador, outros clubes aqui no Brasil também queriam o jogador, como é o caso do Vasco, Botafogo, mas o Flamengo foi lá e conseguiu a contratação. Carlinhos está feliz, uma boa parte da nação rubro-negra está feliz também. Queria saber se você está feliz, coloque sua resposta aqui nos comentários com essa contratação. Apesar dele ter acertado a contratação, do Flamengo ter acertado a contratação dele, ele ainda vai jogar hoje
pelo Nova Iguaçu. Vai ser curiosa essa situação. E falando aqui sobre a parte financeira, sai um estudo numa revista especializada sobre dinheiro dos clubes, que é a Deloitte. Ele mostrou ali que o Flamengo é o segundo colocado no mundo em superávit de clube, né? O Flamengo ficou à frente até mesmo do Real Madrid. Superávit é o dinheiro que sobra no final do ano. Esse estudo foi feito pelas últimas 5 temporadas e coloca ali o Bayern de Munique como o primeiro colocado com 169 milhões de euros. O Flamengo foi o segundo colocado com 109 milhões de euros. E o terceiro colocado foi o Real Madrid. Então ficamos à frente até mesmo do Real Madrid. Vamos para os números. 86 milhões de euros conseguiu o Real Madrid nas últimas 5 temporadas de superávit. O quarto colocado, sinceramente, não consigo identificar aqui o clube, porque deve ser do Oriente Médio, né? O escudo do clube aqui eu não consegui identificar e não está com o nome. O Manchester City conseguiu 18 milhões de euros e o Tottenham conseguiu 15 milhões de euros. Flamengo está sim disputando com os clubes europeus. A revista até falou, o Flamengo é o único ali que não é europeu, né, e não tem um dono no clube que está conseguindo ter esses valores financeiros bem aparentes ali, bem destacados dos outros clubes aqui do Brasil. Em relação à cota de televisão e o poder do euro, isso deixa o Flamengo ali com uma situação de não conseguir concorrer tanto, mas mesmo assim o Flamengo consegue concorrer, até porque o euro é muito forte, o valor das premiações da UEFA, Champions League, dos campeonatos lá da Europa são absurdamente maiores do que os que a gente disputa, e ainda tem a situação da cota de televisão, que é um valor absurdamente maior que os clubes europeus recebem do que o Flamengo recebe. Só para vocês terem uma ideia, né? O Manchester City, ele recebeu praticamente 6 vezes mais que o Flamengo sobre cota de televisão. Então, tem uma disparidade, mas mesmo assim, com um real fraco perante o euro, com a situação de premiação, de cotas de televisão, mesmo assim, pelo trabalho que está sendo bem feito no Flamengo, o Flamengo consegue disputar com esses clubes lá da Europa. Bem legal essa situação, estamos à frente na parte financeira de vários clubes europeus e isso deixa a nação rubro-negra com certeza muito orgulhosa. Nação, chegou o grande dia, hoje é a finalíssima do Campeonato Carioca, primeiro jogo de ida com mando de campo pelo Nova Iguaçu, que tentou botar um valor de ingresso de no mínimo R$140 e depois viu que não deu certo, baixou o valor das entradas, mas a gente vai ter casa cheia hoje no Maracanã. Partida que vai começar às 5 horas da tarde. E tem uma novidade, né? O Flamengo contratou o Carlinhos, mas o Carlinhos ainda vai jogar na data de hoje pelo Nova Iguaçu. Está relacionado normalmente, segundo o Vene Casagrande. Vamos para a provável escalação do Flamengo. O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, lateral direito Varela e esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga, Léo Pereira junto com Fabrício Bruno. Um pouco mais na frente, o Eric Pulgar. Aí vem o nosso De La Cruz. Eu não consigo falar que o De La Cruz está escalado sem sorrir, sem ficar feliz, porque foi uma contratação que a gente ralou muito, mas tá valendo cada centavo esse jogador. Um pouco mais na frente, o Arrascaeta. E aí vem o Luiz Araújo, aberto pela direita, aberto pela esquerda, o Everton Cebolinha, que está numa grande temporada, e como centroavante, o nosso Pedrão. Tenho total convicção que o Flamengo vai conseguir sair com resultado positivo, apesar do Nova Iguaçu ser o segundo melhor time aqui do Campeonato Carioca. Os números não mentem, eliminou o Vasco, mandou muito bem na fase de grupos e com razão ali, com merecimento, melhor dizendo, eles conseguiram uma vaga na grande final, que era o sonho deles. Tanto que eles até colocaram na Copa do Brasil um time misto para jogar contra o Internacional. Para mim, essa partida de hoje vai ser 2-0 o time do Flamengo, com pelo menos um gol do nosso Pedrão. Pedrão que vem mandando assim bolas e bolas para dentro da rede nessa temporada, muitos gols o Pedrão tá fazendo, então para mim pelo menos um dele a gente vai conseguir. Nova Iguaçu, não sei se ele vai partir para cima não, deve jogar um jogo ali mais cauteloso,
para não sofrer com esse ataque do Flamengo, que é avassalador. Queria saber a opinião dos senhores, coloquem aqui a previsão, o que vocês acham, e para cima do Nova Iguaçu nesse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E nação, me deixa extremamente feliz a situação que está passando o Hugo Souza pelo Chaves. Jogador que está emprestado pelo Flamengo até o meio do ano, com passe fixado em 6 milhões de reais, mais ou menos, por 50% do passe dele. Flamengo, caso o Chaves compre, e provavelmente compre esse jogador, o Flamengo ainda vai ficar com 50% para uma futura venda, né? É sempre uma boa estratégia essa do Flamengo ficar com uma parte dos direitos quando o jogador vai para a Europa. A situação foi o seguinte: Chaves jogou contra o Benfica. Lógico, o Benfica sempre vai ser favorito nesse tipo de partida, até porque o Chaves não tem muita tradição lá em Portugal. Só que o que aconteceu nessa partida? O Hugo Souza pegou 3 pênaltis, 2 pênaltis batidos pelo Di Maria. Primeiro tempo, o Di Maria foi lá, cobrou um pênalti, o Hugo Souza defendeu. Segundo tempo, mais um pênalti para o Benfica, o Di Maria foi lá, cobrou e o Hugo Souza defendeu. O árbitro mandou voltar essa cobrança, o Arthur Cabral pegou a bola na mão do Di Maria, falou: não, agora eu vou bater, porque tu já perdeu 2 pênaltis. Aí ele foi lá, bateu, e o Hugo Souza defendeu mais um. Então, o Flamengo fica feliz com isso, tá de olho no desenvolvimento do atleta, que ainda é atleta do Flamengo, mas está emprestado, só que eu não vejo outro caminho para o Hugo Souza a não ser comprado pelo Chaves, até pelo valor que o Flamengo botou fixado no passe dele, que é um valor bem baixo, mas diante da situação que o Hugo Souza estava passando no Flamengo e o Chaves pagando o salário completo do jogador, que não é barato, o Flamengo acertou um salário com o Hugo Souza de mais ou menos 450 mil reais. Então, deixa o Flamengo feliz, o Flamengo não tem que meter a mão no bolso e ainda vai lucrar um dinheirinho no meio desse ano e de olho numa futura venda, porque provavelmente o Chaves venda ele no futuro para algum gigante europeu diante de tão boas atuações do nosso Hugo Souza. Eu particularmente fico feliz porque acompanho ele desde que ele tem uns 15 anos. Meu pai, quando era vivo, também acompanhava, exaltava o jogador, a gente sabe da qualidade dele, mas infelizmente, né, a pressão foi muito grande, ele realmente falhou aqui no Flamengo, mas o destino abriu as portas da Europa e com certeza ele ainda vai brilhar muito no velho continente. E voltando a falar sobre a parte financeira, Flamengo ainda tem a receber de 11 clubes parcelas por jogadores vendidos. Vamos lá para a lista, mas o Flamengo, além de ser um grande comprador no mercado, também é um grande vendedor. A base do Flamengo, ela cria vários jogadores que, se não são aproveitados pelo rubro-negro, acabam sendo vendidos. Mas vamos lá para a lista. Em primeiro lugar, o Flamengo tem a receber em torno de 60 milhões de reais pelo João Gomes, lá do Wolverhampton. Crystal Palace ainda deve ao Flamengo 58 milhões de reais pelo Matheus França. O Lommel, da Bélgica, ainda deve ao Flamengo em torno de 20 milhões de reais pelo Vinição, o Vinícius Souza. O Almeria, da Espanha, ainda deve em torno de 13 milhões de reais pelo Lázaro. Arsenal, da Inglaterra, ainda deve em torno de 7 milhões de reais pelo Pablo Mari. Caraca, essa venda do Pablo Mari aí gerou um lucro assim absurdo. Em relação ao Lucas Paquetá, ainda temos a receber 6 milhões de reais do West Ham. O Gangwon, da Coreia, ainda deve ao Flamengo em torno de 4 milhões de reais pelo Vitor Gabriel. Bragantino ainda deve 3 milhões de reais para o Flamengo pelo Natan. Olympiacos, 2 milhões de reais pelo Ramon. O Frankfurt, lá da Alemanha, deve 2 milhões de reais pelo goleiro Cauã, e o Lyon da França em torno de 500 mil reais pelo Lucas Paquetá da venda ao West Ham. É isso, galera, se juntar tudo dá em torno de 180 milhões de reais que o Flamengo ainda tem a receber dessas parcelas de venda de jogadores.